Boa tarde a todos. Boa tarde aqui os meus amigos do canal João Neto, Motivação pelo Espírito Santo. A gente está voltando a gravar de novo, né? Passou o período eleitoral, a gente estava aí numa campanha, ajudando o meu irmão. E graças a Deus teve êxito na campanha e deu tudo certo, né? Vamos gravar esse vídeo hoje, falar um pouco sobre o tema que estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo, um tempo muito conturbado, um cenário político, né, onde está acontecendo várias questões, vários desentendimentos, está havendo muitas situações desagradáveis, porque há um período eleitoral no segundo turno, que a gente está buscando aí, estamos se aproximando do segundo turno, e há um conflitos muito grande, né? E nós, como cristão, eu aqui, como tenho esse canal aqui, meio de comunicação, nada mais justo, né? E como cidadão, do que falar um pouco sobre política, o que o Papa falou sobre política na audiência que ele teve aí uns anos atrás, né? Então aqui a gente vai pedir a intercessão de Nossa Senhora, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, ó Deus, tudo aquilo que for nos dizer que não fosse mesmo por mim, mas que seja por honra e glória tua, Senhor. Tudo que fosse falar aqui seja guiado pelo teu Santo Espírito e não por mim. Dá-nos a graça, Senhor, de ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas que aqui vão assistir. Que possa abrir a sua mente, o seu coração, que assim, Senhor, eles possam hoje, e assim como eu, possa ser agraciado com tua sabedoria para poder ser instrumento teu, Senhor, na vida dessas pessoas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois é, nós estamos gravando esse vídeo hoje, aqui em meio de outubro, porque a gente achou melhor, eu achei melhor, juntamente com algumas pessoas, gravar esse vídeo. O que é a política na sua essência, né? Uma frase do Papa Pio XI, ele já dizia: a política é o meio mais sublime de se praticar a caridade. Ou seja, a política é o meio mais alto, o ápice de se praticar a caridade. Porque é onde você vai se deparar com o bem comum, com a realidade efetiva, a realidade concreta do próximo e, sobretudo, dos que mais sofrem, né? Então, a gente teve uma eleição aí de primeiro turno, né? E foi uma eleição muito acirrada, né? E com muitos conflitos. E um dos maiores conflitos é a falta de entendimento, é a falta de saber o que é a política, de estudar o que é isso. Por que é a política? Porque há um monte de preconceito. Porque eu sou cristão, não posso me manifestar, não posso. Não, você pode, você precisa estudar para saber se manifestar e em qual ponto você é fundamental, né? O Papa Francisco, na audiência que ele teve com um grupo lá na Inglaterra, e onde esse grupo, eles acolhem os mais necessitados, eles moram nas periferias onde tem mais necessitado, ele falou nessa audiência, ele disse: uma política que ignora o pobre nunca pode promover o bem comum. A política ela sempre tem que ser voltada para o outro. Ele diz: para a igreja é impossível separar a promoção da justiça social, do reconhecimento dos valores da cultura do povo, incluindo os valores espirituais que são a fonte de seus sentidos de dignidade, afirma o Papa numa videoconferência endereçada aos participantes da Conferência Internacional Uma Política Arregada no Povo. Isso ele fez em Londres, na Inglaterra. Então, a gente vai falar o que é o conceito político, né? Esse conceito, ele traz muito além, né? A política, ela é, além de tudo, ela é, como o Papa Pio XI vai dizer, o meio mais sublime de se praticar a caridade, praticar o amor, o próximo, de ver o necessitado, né? E ali ver Cristo na vida do outro. Este é o bem, é o ápice, né? Mais sublime de praticar a caridade, e a gente possamos alencar aqui vários fatores, né? Como o próprio Papa vai dizer. Ele diz aqui neste pequeno trecho que a gente vai alencar aqui, que vamos ler, né? Este vídeo foi divulgado, né? Acho que o ano de 2015, que diz assim: promovido pelo Centro de Teologia da Comunidade em Londres, iniciativa da abordagem dos temas sobre o livro do Papa Francisco, submetendo juntos, especialmente o que diz respeito aos movimentos populares e organizações que apoiam, né?
diz assim, na videoconferência o Papa diz assim, o Papa Francisco saudou a Companhia Católica para o Desenvolvimento Humanos, que a celebra 50 anos, ajudando as comunidades pobres dos Estados Unidos a fim de que possam viver com mais dignidade, promovendo sua participação nas decisões que as afetam. Nesta dimensão, trabalham também outras organizações aqui presentes nos Estados Unidos, Alemanha e outros países cuja missão é acompanhar o povo na luta pela terra, é o famoso 3T. Permanecer a luta ao lado quando se deparam com atitude de oposição e desprezo. A pobreza e a exclusão do mercado de trabalho que resultam nesta pandemia que estamos vivendo tornam o seu trabalho um testemunho muito mais urgente e necessário. O Papa ressalta que um dos objetivos do encontro é mostrar que a verdadeira resposta do aumento do populismo não é mais individualismo, mas o contrário, uma política de fraternidade arregada na vida do povo. Em seu livro recente, o Reverendo Augusto Stemp descreve essa política que vocês acham de populismos, inclusive. Gosto de usar populismo para expressar a mesma ideia, mas o que importa não é o nome, mas o que é a mesma. Trata-se de encontrar mecanismo que garanta a todas as pessoas uma vida digna de ser chamada de humana, uma vida que seja capaz de cultivar a virtude e forjar novos vínculos, né? Então o Papa aqui está desfrutando e está desvendando para nós que somos cristãos e nós que somos leigos, né? Temos esse papel importante na vida comum, desfrentando o que é a política. E aqui nesse texto ele vai desmistificar o que é a política para a igreja, o que é a política. O tema desse vídeo é como a política é e como ela deveria ser. Esse é o tema deste vídeo, né? Como a política é e como ela deveria ser. E ele diz mais aqui, o tema deste vídeo, como a política é e como ela deveria ser, que diz mais aqui o reverendo. Diz, política como serviço, não como meio de vida. E ele diz assim, em Sonhamos Junto, Francisco chama esta política de política com letra minúscula. Política como serviços que abrem novos caminhos para o povo se organizar e se expressar. É uma política não só para o povo, mas com o povo. É uma política não só para o povo, mas, sobretudo, com o povo. Não é? Que diz assim, arregadas em suas comunidades, em seus valores. Em vez disso, o populismo segue como inspiração, consciente ou inconscientemente, outro lema, tudo para o povo, nada com o povo. Tudo para o povo, paternalismo político, esse é o tema de hoje. E aqui eu ressalto, eu vou até grifar, tudo para o povo, nada com o povo. Esse é o tema mais forte. O que é tudo para o povo? É o que hoje a política vive hoje em dia, né? O populismo, a política no popular. Vou fazer tudo para o povo, mas nada com o povo. O que é isso? Eu vou explicar mais detalhado. Por exemplo, eu quero fazer um programa, um projeto de desenvolvimento para um bairro, né? Projeto de desenvolvimento, digamos que é a área de segurança pública, né? Que eu vou citar segurança pública, né? Só que eu levo esse programa para lá sem consultar o povo, sem eu fazer uma audiência pública, sem eu fazer uma reunião com este povo, para saber se a necessidade mais urgente é segurança pública ou se é um posto de saúde.
Então, a política para o povo é essa, de eu levar o projeto, aquilo que eu acho melhor, aquilo que vai me engrandecer, né? Se vai atender a demanda urgente, eu não estou nem aí. Eu quero saber que o meu projeto, da minha autoria, está indo para lá. Então, esta é a política para o povo. O que o Papa está dizendo é que a política não é assim. A política ela é com o povo. Que quer dizer, a gente vai fazer uma audiência pública num bairro tal, e a gente vai, diante dessa demanda da audiência pública, vamos ouvir os moradores deste bairro, desta localidade, deste assentamento, e vamos saber qual é a necessidade mais urgente que eles necessitam lá. Se é a segurança pública, ou se é um posto de saúde, ou se é uma escola, ou se é asfalto, ou se é saneamento básico. Então, em vez dele chegar e trazer o projeto, ele tem que primeiro conversar com a população para saber se esse projeto é viável ou não, ou é outro projeto que é mais viável para lá. Entende? Então, a gente precisa entender o que é isso. Não é política para o povo, é a política, não é? Ele diz aqui, tudo para o povo, nada com o povo. Diz mais ainda, é o paternalismo político. Não é? Quando ele traz um projeto desse e ele não tem uma votação tão adequada nesta localidade ou nesse bairro, o que ele diz? Ele diz que a pessoa é ingrata. Ele diz que o povo quer viver no sofrimento, quer viver o tempo todo na miséria. Só que ele não consultou o povo o que era melhor para aquela localidade naquele momento. É como se eu chegasse na tua casa, na casa de uma pessoa, e levasse uma geladeira nova para um amigo meu, desse presente para esse amigo meu. Só que eu não andava lá, não tenho intimidade com esse amigo meu. Meu amigo ele já tem uma geladeira, ele não precisava de uma geladeira. Então a geladeira ia gerar um custo a mais, a geladeira ia gerar um custo além, entende? E ele estava necessitando ali, não era de uma geladeira, ele estava necessitando de uma televisão, porque ele não tinha televisão. Ele precisava assistir um noticiário, precisava assistir um jornal. Você entende? Dá para compreender melhor? Não é tudo para o povo, nada com o povo. Ou seja, o povo não participa da política no sentido de, não, o político só anda aqui em 4 anos. Porque nós não participamos da política. Porque nós fomos botar na nossa mente que a política ela é algo mal. Nós fomos, por tantas corrupções que a gente viu, por tantas politicagens, porque não é política, né? Não é a política, é a politicagem, a corrupção, o pecado original entrou nisso aí, entrou todas as esferas maléficas no meio da política, o desvio de recursos, não é? E aí entrou na nossa mente de 90% da população que acha que a política é uma coisa diabólica. Não é. A política, segundo o Papa, para o Papa Pio XI, a política é o meio mais sublime de se praticar a caridade. Né? Então, às vezes, nós temos esse paradigma de dizer que a política é mal, todo político é ladrão, todo político vai roubar. Não é. Para a igreja, a política não foi formada com esse intuito. A política não foi vinculada para isso. A política ela foi formada e vinculada para ser o meio mais sublime de se praticar a caridade. Então, o que foi que aconteceu? Eles tomaram as rédeas, né, fazendo tudo do jeito deles, e a política ficou tudo para o povo, nada com o povo. Então, o que quer hoje mudar? É o conceito político, o conceito de nós aprender a saber o que é política, você saber qual os projetos que estão entrando na sua cidade, quanto de verba entra pelo fundo de participação, qual o projeto que está para entrar na sua cidade, se a LOA já for assinada, ir para as sessões, saber qual os projetos do seu município, do seu estado, consultar lá nos sites das transparências, né, nos meios de comunicação, que tem o portal da transparência, né, saber qual é o projeto do prefeito, saber qual é a demanda, por que o prefeito ainda não sanou aquela situação, qual é o papel do vereador na sua função, entende? Que muitas vezes até o próprio legislador, o próprio vereador, que eu vejo, né, presencio, não sabe qual é a função dele. Ele não sabe qual é a função o vereador não sabe qual é a própria função que ele precisa exercer, porque ele não estuda. Ele quer entrar no cargo simplesmente porque alguém achou que ele é importante, ou alguém paternizou ele lá. Não, eu te patrocino lá e tu entra e tu ganha a eleição. Ele não sabe nem qual é a função dele porque ele não estudou. Porque ele não buscou o conhecimento e aí já fica devendo. Ele vê a política
para o povo, não com o povo. Ele já fica devendo aquele apadrinhamento, e esse apadrinhamento tem que trabalhar para ele o tempo todo, né? Ele dá logo uma lavagem cerebral e entendemos que ele vai ser sempre mandado dele porque ele deve uma gratidão eterna. Então, no meio disso, você trabalha nessa política, e aí você que é do governo, né, entre aspas, posição e oposição, você vai trabalhar no sentido de que eu não posso falar nada, não posso expressar a minha opinião ofende o governo. A minha opinião, ela sempre vai estar atrelada a ofender o outro que está no cargo. Não seja uma opinião como uma justificativa onde eu possa melhorar. No fundo, o político ele não vê se aquela crítica é para mim melhorar. E não é para mim, não é uma crítica porque eu quero o lugar dele, não é crítica porque eu quero estar no lugar, não. É porque eu quero que a comunidade, o bem comum, seja distribuído de modos iguais. Não de injustiça. A justiça não vem de Deus. Então, o que a gente, como cristão, a gente tem que cobrar, reivindicar e buscar e saber por que a política não está sendo distribuída de igual com o povo, mas está sendo feito para o povo. Então, e ele diz mais ainda, assim, na visão política, o povo não é protagonista de seus destinos, mas acaba sendo devedor de uma ideologia. O que o Papa diz assim, diz mais ainda. Assim, ele diz assim, na visão populista, o povo não é protagonista dos seus destinos, mas acaba sendo devedor de uma ideologia. Por exemplo, vou te dar um exemplo mais claro. A pessoa conseguiu um emprego do contrato. Por que os políticos não gostam de concurso? Porque eles têm no contrato o cabresto político. Eles têm no contrato que ele vai fazer, aquela pessoa tem que votar para ele, apoiar quem ele apoia, porque ele está na questão. Ele não é protagonista do seu próprio destino, segundo o Papa Francisco, mas acaba sendo devedor de uma ideologia. Ele sempre está devendo. É como se a pessoa fosse, né, como primeiro os fazendeiros, fosse trabalhar naquela região lá da Baixada, né, e tinha muito isso de primeiro. É tipo um trabalho escravo, só que moderno, entende? Ele sempre está devendo ele. Ele pode votar 10 vezes para o candidato dele e o candidato dele ganhar, mas ele sempre vai estar devendo no sentido porque eles botam na cabeça da pessoa que ele vai ser sempre devedor daquele emprego que ele arrumou. Pode ser 10 anos, pode ser ter trabalhado um ano, mas ele vai sempre discursar ou falar para alguém, não, ele é muito ingrato. Ou seja, a pessoa não é protagonista do seu próprio destino, mas acaba sendo devedor de uma ideologia. Então nós, como católicos, precisamos estudar o que é isso, né? Eu lembro que a gente, em 2019, ou foi 2018, eu fui coordenador da campanha da fraternidade aqui para Cristo Rei. E nesse período a gente detectou que tinha uma escola funcionando dentro de uma igreja, em um povoado aqui próximo. E a gente se organizou, a gente arrumou uma equipe que se organizamos, formamos uma audiência pública e ouvimos o povo lá. A gente fez, como o Papa diz, a gente fez a política com o povo, não para o povo. E a gente viu o que o povo precisava, reivindicamos, fizemos audiência pública, levemos o poder público, o poder legislativo, o poder judiciário, levemos o poder executivo, e lá foi solucionado o problema numa audiência pública. Aquilo que o povo necessitava, não aquilo que o político queria votar. Então, é neste contexto que a gente precisa entender o que é política. A política não é eu ser política porque eu sou popular, não. A política é porque se eu realmente tenho um dom para serviço, como o Papa vai dizer aqui, a política como um serviço e não como um meio de vida. Porque a política muitas vezes hoje viveu como um meio de vida, não como um serviço. Porque o que é a política? É servir o outro. Servir num bom sentido. É por isso que o Papa Pio XI vai dizer que é o meio mais sublime de praticar a caridade. Porque tu vai viver a vida do outro, tu vai viver para o outro, né? Eu digo porque eu tenho parentes meus lá na política e eles andam com o telefone o tempo todo, não para a ligação, né? Então, eles não vivem praticamente a vida deles, né? Eu não estou dizendo que eles fazem correto, eu estou dizendo que este é o sentido da política, né? Eu vejo muitas vezes político quando ganha eleição não atende mais telefone de algumas pessoas, dos próprios eleitores dele, eu vejo muito essa reclamação na zona rural. Então, propriamente aí os meus parentes, né, que eu tenho mais proximidade, eles o tempo todo estão com o telefone no ouvido, recebendo ligação, áudio, né, através das redes sociais. E ele tem essa ligação muito forte.
Pode até ele não saber ainda, né? Porque ele não frequenta, né? Muito frequentador da igreja. Pode até ele não saber que ele está fazendo uma política, digamos assim, ele não está fazendo uma política como meio de vida, ele está fazendo uma política como serviço. Ou seja, o serviço dele é atender o povo. O serviço dele é atender a reivindicação do pessoal. Óbvio que precisa melhorar muito, precisa. Mas essa demanda de serviço que ele está fazendo aqui diz com que a política, né, como serviço e não como meio de vida, né? Então o Papa ele ressalta muito isso, essa questão do devedor da ideologia, de nós não ser protagonistas da nossa história, né? Eu digo para muitas pessoas, você que tem seu vereador, todo mundo votou no vereador, reivindica o seu vereador, pergunte que dia a sessão aqui em Chapadinha são terça e quinta, então são 2 dias na semana. Procure participar, procure saber para ele quando é que vai ter, como é que está andando os projetos, se tem previsão de algum curso que está vindo. Enfim, reivindique o seu parlamentar, reivindique o executivo. O executivo tem que aprender a ouvir o povo. Não é ele que, porque está sentado na cadeira lá, ele não pode reivindicar uma crítica. Até porque eu acho uma imaturidade, uma pessoa que está no setor executivo, né, na cadeira de um executivo, seja lá governo, presidente ou prefeito, de não ouvir o outro. Tudo que a outra pessoa fala, que não for do pensamento dele, acha que é oposição. Se ele fosse a pessoa madura, ele entendia que ele falando aquilo, e se a pessoa tem uma boa intenção, ele está ajudando ele para ele não cair no precipício mais tarde. Tem uma frase, tem uma pessoa que eu admiro muito, chama Mário Sérgio Cortella, que ele, quando ele foi secretário de Educação, lá em São Paulo, no governo de São Paulo, foi lá dessas funções que consagrou ele. Ele disse que tinha um vereador que chamava ele toda semana na Câmara de Vereadores para dar explicação para ele. Ele disse que sentiu tanta raiva dele que um dia ele, né, desejou quase a morte dele. Mas ele veio dizer para ele que agora esse vereador é deputado federal, ele veio, depois de tudo que tinha passado, ele veio agradecer esse deputado, que na época era vereador, porque com essas críticas, com esses, né, apertamentos, chamando ele o tempo todo lá na Câmara dos Vereadores para dar explicação do recurso que entrava, de quanto recurso que entrava, e ele tinha por obrigação, né, porque aqui eu acho uma falta de respeito quando um vereador solicita um secretário e ele não vai. Então isso é falta de respeito, é não cumprir a Constituição, que precisa ser cumprida, e falta de conhecimento também do legislador, que precisa botar isso em pauta, né? O vereador tem esse poder, o vereador tem essa missão de fazer uma solicitação de qualquer secretário, qualquer pessoas que trabalham por cargo remunerado na hora do governo, como ele é o fiscalizador por excelência, ele tem que dar a explicação e tem que vir dar explicação na Câmara dos Vereadores durante a sessão. Então, o Mário Sérgio Cortella disse que um dia agradeceu ele, porque ele disse, olha, se não fosse você estar me apertando e me chamando a atenção o tempo todo para mim ver como é que eu estava andando no meu serviço, eu fiz o melhor naquilo que dava para fazer o melhor, porque além de eu precisar fazer o bem, eu estava com o pé atrás, porque eu sabia se eu bombeasse qualquer coisa, você me chamaria a atenção e talvez eu poderia cair em contradição. Mas como eu precisava dar explicação em síntese, né, completa, eu precisava fazer o serviço muito bem feito. Então eu fico triste quando eu vejo uma cidade, uma administração que não tem oposição, porque ele dá um relaxamento ao executivo, no sentido de fica na zona de conforto. Zona de conforto não é boa, nem para o executivo e nem para a população, porque o político vai trabalhar despreocupado do que ele pode fazer, o que ele pode e o que ele não pode fazer, porque ele não tem um órgão fiscalizador de competência que possa atribuir ele fazer o melhor naquilo que ele deveria fazer o melhor, porque senão vai ser denunciado. Porque tem uma equipe de executivo, tem uma equipe de legislador que estão ali para fazer os trabalhos de fiscalização muito eficiente. Mas o que nós vemos hoje, sobretudo aqui na nossa cidade, não tem quase oposição. A oposição é muito, muito, muito fraca, que não se concretiza, né? E o executivo, eu não estou falando que o executivo está fazendo um bom trabalho, eu estou dizendo que isso não é bom para executivo, isso não é bom para nenhuma pessoa que não tenha uma hierarquia, digamos assim, que não tem algo para fiscalizar, ou seja, não tem auditoria, né? Eu comparo dizer que a política hoje em dia, os vereadores são as auditoria do executivo, então precisa ter muito isso, né? Então, e o Papa continua aqui. Quando o povo é descartado, fica privado não só do bem-estar material, mas também da dignidade de agir
de ser protagonista de sua história, de seu destino, de se expressar com seus valores, sua cultura, sua criatividade, sua fecundidade. Portanto, para igrejas, é impossível separar a promoção da justiça social do reconhecimento dos valores e das culturas do povo, incluindo os valores espirituais que são a fonte de seu sentido de dignidades. Nas comunidades cristãs, estes valores nascem no encontro com Jesus Cristo, que incansavelmente busca quem está desanimado ou perdido, que vai até os limites da existência para ser o rosto e a esperança de Deus, para ser Deus conosco. O que o Papa Francisco está dizendo aqui é que ele disse que quando o povo é descartado, fica privado não só do bem-estar material, mas também da dignidade de agir, de ser protagonista da sua história, de seu destino, de expressar com seus valores, as suas culturas, suas criatividades, suas fecundidades. O que ele quer dizer para isso? Que, às vezes, quando deixa de agir por esse ponto que eu terminei de citar, a gente fica privado de falar qualquer coisa, de expressar nossas opiniões, porque todas as nossas opiniões, quando é citada, essa opinião ela é tida como uma crítica e não como um meio para poder melhorar do nosso ponto de vista. Porque a gente é privado, ou seja, a gente vive uma famosa disfarçada ditadura no mundo moderno. Porque a minha palavra não tem sentido. A minha palavra, a palavra do povo, a palavra do cidadão, a palavra do cristão, ela não é ouvida. Porque eles tendem a ter a palavra da crítica, digamos assim, como uma ofensa. Mas, no fundo, essa palavra, porque o outro está vendo onde é que ele se sente melhor. Ele acha melhor para ele. Não o autor, não o político achar o que é melhor para ele. Ele precisa ter os seus valores ouvido e achar, olha, para mim isso é melhor. Para você acha que é melhor? Não, mas para mim isso é melhor. É meu ponto de vista como dignidade, a vida para ser chamada humana. Então, que este vídeo hoje... Então, o Papa ainda acrescenta mais hoje. A cultura para o povo, incluindo os valores espirituais que são fonte do seu sentido de dignidade. Nas comunidades cristãs, estes valores nascem do encontro com Jesus Cristo, que incansavelmente busca quem está desanimado ou perdido, que vai até nos limites da existência para ser o rosto e a presença de Deus, para ser Deus conosco. Então este vídeo ele serve para nós se posicionar e se policiar em quem nós estamos cobrando e como nós devemos agir como eleitor, como nós devemos agir como cristão, como cidadão, na busca dos nossos direitos. Que nós não devemos ter medo de falar para aquilo que a gente acha e buscar o conhecimento. Óbvio que precisa ter primeiro o conhecimento de base para poder falar aquilo. Então, nós não devemos ter medo de falar. Nós não devemos ter medo de expressar nossas opiniões. Vamos ser repreendidos? Vamos ser, que eu sou um dos casos que sou muito batido aqui na cidade, porque eu expresso a minha opinião, né? Eu expresso aquilo que eu acho do meu ponto de vista, porque primeiro eu estudo para saber o que eu estou falando, né? E isso incomoda muito o político que tem aquela disfarçada, que vive naquela famosa disfarçada, chamada ditadura disfarçada de democracia. Isso incomoda muito eles. Uma pessoa que fala, uma pessoa que busca conhecimento, ou seja, que tem o conhecimento, porque qual é o problema da política, do político que não quer o desenvolvimento? Ele quer que a pessoa não aprenda. Ele não quer que a pessoa se liberte pelo conhecimento. Ele não quer essa pessoa que se liberte diante das prisões, dos currais que eles botam as pessoas o tempo todo para acreditar naquilo mesmo, tem que ser aquilo. Ele tem que acreditar naquela gratidão eterna, que ele vai ser sempre grato a ele, porque ele é uma pessoa boa, ele vai ser sempre grato a ele. Ele tem que ser sempre ficar aos pés dele, em quem o outro político disser que ele votar, ele tem que votar. Não! Ele tem a opinião dele. Ele precisa ser protagonista da sua própria história. Como o próprio Papa diz hoje, ele precisa ser protagonista da própria história dele. Ele não pode ser e Maria vai com as outras. Ele precisa ter o autodomínio dele e as convicções daquilo que ele quer. Entende? Ele precisa ter essas convicções daquilo que ele quer. Não é aquilo que eu acho. É aquilo que eu acho melhor, como eu já estudei, como eu já busquei o conhecimento, e o melhor que tem aqui para o nosso bairro é isso. Não aquilo que o fulano quer trazer. Entende? Precisamos se libertar nesta tarde, meu irmão, meu filho. Nesta noite, nesta manhã. De tudo aquilo que vem falando para nós. De tudo aquilo que vem colocando na nossa cabeça como que nós somos ingratos.
Não, nós já votamos 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes. A gente já botou eles no poder. Precisa ter uma mudança. Eu não estou dizendo que agora essa política precisa ter mudança. Não, não é isso. Estou dizendo que nós precisamos se libertar dessas falsas ingratidão que ficam dizendo que a gente é ingrato. Falsas ideologias que ficam dizendo que a gente precisa falar aquilo que o outro fala. Eu conheço pessoas, eu presenciei que a pessoa que é contratada, ela não pode tirar foto nem com um amigo dele que é do outro lado. Onde é que já se viu isso, gente? Em pleno século XXI, né? A gente vê professores contratados, pessoas que são contratadas, sendo às vezes humilhadas por professores que são concursados, que não são bem vistos, né? São tratados como pessoas indignas. Quem são essas pessoas que possam achar melhor do que o outro? Então, esse vídeo hoje é um vídeo também de desabafo, é um vídeo também que precisa as pessoas entender que você que é contratado, você não é escravo de ninguém. Você que é contratado, você tem uma dignidade, você tem um direito, mesmo que o outro tem, que você vai morrer do mesmo jeitinho que o outro. O mesmo amor que Deus tem por o concursado, e eu como sou concursado, né, eu já vi situações, né, procuro me policiar o máximo possível para que eu não possa agir por prepotência, que eu não possa agir com arrogância diante daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ser concursado, mas que a gente possa tratar todo mundo igualmente, né, professores, zeladores, vigias, todas essas circunstâncias precisam ser tratadas igual. E não tratado como humilhação, não tratado como submisso, mas tratado com dignidade para que ele possa ser protagonista da sua própria história. Tá bom? Que Deus abençoe, que esse vídeo sirva para abrir muita mente de muitas pessoas. E também dos políticos, que eles possam assistir e possam entender o que é um pouco político, o que a igreja pensa sobre política. O que Deus quer sobre nós. A política, eu termino com a frase que diz assim, a frase do... Eu termino com essa frase do Papa Francisco, mas a política, como o Papa Pio XI diz, a política é o meio mais sublime de praticar a caridade, é o meio mais sublime de você praticar o amor. É a oportunidade que Deus está te dando, você que é político, de praticar o amor, de ser misericordioso com o outro, de se colocar no lugar do outro. E terminando com essa frase do Papa Francisco que diz: eu não posso lavar minhas mãos. Todos nós devemos oferecer algo. Um bom católico se empenha na política, oferecendo o melhor de si para que o governante possa governar melhor. Então é com essa frase que eu termino esse vídeo, porque para não ficar dizendo que é porque agora eu estou vivendo na política. Não. O Papa diz assim, o Papa continua a falar da importância da política e diz: eu não posso lavar minhas mãos. Todos nós devemos oferecer algo. Um bom católico se empenha na política, oferecendo o melhor de si para que o governante possa governar melhor. Então que a partir de hoje, nós católicos, precisamos ter uma convicção e um olhar diferente para ver o que é política. Para que possamos se empenhar, reivindicar, buscar os nossos direitos e o da nossa família e o direito dos nossos entes queridos, que tanto sofre e tanto passa dificuldade por não saber os seus direitos, mas também precisamos fazer os nossos deveres. Deus abençoe a cada um de nós, que Nossa Senhora possa nos proteger, nos guiar desse tempo turbulento e possa nos livrar de tudo aquilo que nos leva para a perdição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.